de grandes médicos e várias outras especialidades também da clínica, oncoclínica. Eu estou recebendo aqui no nosso programa hoje o Dr. Rodrigo Napoleão, que é coloproctologista. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado. Aqui ao nosso programa. Bom, o câncer de cólon e reto, também conhecido como câncer de intestino ou câncer coloretal, ocupa a segunda incidência de câncer dentre os 10 mais frequentes no Brasil. Estima-se que 1 a cada 10 tumores diagnosticados é no intestino. Então, esse mês é realizada a campanha Março Azul Marinho, para conscientização e prevenção dessas doenças. E quem vai explicar melhor para a gente é o doutor Rodrigo. Primeiro eu queria perguntar, doutor, quais são as causas do câncer coloretal? E muito boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. O câncer coloretal não tem uma causa bem específica, como por exemplo câncer de esôfago, o pulmão relacionado ao tabagismo. É multifatorial. Então tem fatores genéticos, fatores ambientais, alimentação, estilo de vida e hereditariedade. Tem algumas síndromes clínicas, né, que você pode ter câncer familiar. O que são os pólipos? Eles sempre indicam um câncer? Não. Pólipo é qualquer carocinho que você identifica, por exemplo, no intestino e em algum outro lugar do corpo. Um pólipo ele pode ser uma lesão pré-maligna, uma lesão que ela pode crescer e virar um câncer, ou um pólipo pode ser benigno, certo? E não ter risco nenhum. Mas geralmente você identifica durante o exame e vai ser retirado. Entendi. Muita gente acha que esse tipo de câncer atinge mais homens, mas as mulheres também precisam estar atentas. Isso é verdade? Bom, a incidência é ligeiramente maior nos homens, mas é quase igual, é muito pouca diferença. Se você pensar de 40 mil casos novos por ano no Brasil, certo? É ligeiramente um pouquinho maior nos homens, mas é muito pouco, irrelevante essa diferença. Tem uma doença, a doença de Crohn, que inclusive eu já fiz várias reportagens sobre ela aqui no nosso programa e a gente recebeu algumas mensagens de alguns telespectadores falando a respeito dela. E aí eu queria que o senhor falasse para a gente aqui também em relação a isso. Esse câncer ele pode ser mais grave nas pessoas que têm doenças no intestino, como a doença de Crohn ou a colite, ou não? Doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal, que inflama o intestino e, principalmente, quando ela não tratada, ela aumenta a chance de desenvolver, né, o câncer coloretal. Então, se você tiver uma inflamação crônica no intestino e não tratar, você aumenta o seu risco pessoal de desenvolver um câncer. Quando ela é tratada, o risco fica ligeiramente maior, mas já é quase igual da população geral, quando ela está bem tratada, quando ela está controladinha. Entendi. Quais são os fatores de risco nesse tipo de câncer, então? Bom, principalmente, certo? A hereditariedade, quando você tem uma história familiar, parentes com câncer de intestino, ou então com pólipos mais avançados, aumenta a chance da pessoa. A idade mais avançada, acima dos 50 anos, obesidade, tabagismo, né? Dieta pobre em fibras, rica de alimentos gordurosos, muito condimentados, muito processados, né? Carne vermelha, carne em excesso, carne, vamos dizer assim, muito processada, muito queimada. Tudo isso aí aumenta o risco, além de hábitos de sedentarismo, né? Baixa atividade física, são fatores que vão se somando. Quais são os principais tratamentos? Bom, o principal tratamento quando você tem um câncer coloretal, certo? É a cirurgia. Quando ele é um câncer bem inicial, o próprio exame ele pode fazer esse tratamento. Segunda etapa é a cirurgia. Há alguns casos, quando é câncer de canal anal, algumas vezes o tratamento é com radioquimioterapia. Tem alguns casos que você faz a cirurgia, depois faz um tratamento, né, com químio, às vezes com rádio, e outros que o tratamento, quando é um quadro mais avançado, que é a quimioterapia exclusiva. Entendi. Então Agora, é muito sim, amplo. doutor, eu recebo muitas perguntas aqui no canal Saúde em relação a isso. E eu queria aproveitar também a oportunidade para a gente poder falar sobre a questão da colonoscopia. Certo. Esse é o exame que geralmente é feito para identificar o câncer coloretal. Existem muitos mitos em relação a esse exame. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Certo. Bom, a campanha em si, né, o Março Azul Marinho, foi uma campanha idealizada pela Sociedade Brasileira de Coloprocto, junto com a Sociedade de Endoscopia Digestiva.
mais focada na prevenção do câncer coloretal, na conscientização sobre o câncer coloretal. Não especificamente no tratamento, mas é um câncer que se você identificar uma lesão pré-maligna, você trata antes de virar um câncer. E se você pegar um câncer no início, né, precoce, você tem maiores chances de cura, né, da doença. O principal exame para fazer esse diagnóstico é a colonoscopia, tanto para identificar lesões pré-malignas, quanto para identificar, né, tumores que pode estar no estágio inicial e no estágio mais avançado. É um exame que tem muito tabu, tem muito mito, por dois motivos. Primeiro, ele tem que fazer uma limpeza do intestino, que é o chamado preparo de colo. Isso é a parte chata do exame, porque você tem que ir muitas vezes no banheiro, não é desconfortável, faz parte da limpeza do intestino, tomar um líquido, que é uma jarra de um líquido, para você ir muitas vezes no banheiro e limpar o intestino. Se tiver fezes lá dentro, vai atrapalhar a visualização. Então tem que ter esse preparo de cólon, que é a parte chata do exame. Na hora do exame, você vai dormir, você vai sedar, você vai ter um anestesista para lhe dar uma sedação, e você vai dormir quando terminar, quando você acordar, o exame já acabou. Né? Isso. Que você tem aquela sedação rápida. Isso, mas era um pouquinho mais forte. Mas geralmente o exame é muito bem tolerado. A grande maioria dos pacientes que a gente vê chegar com muito medo e depois já acabou, né? Eu acho que é exatamente isso, sabe, doutor? Essa questão desse medo que as pessoas geralmente ficam, né? Que muitas vezes atrapalha, inclusive, o paciente de fazer esse exame. E aqui a gente aproveita também essa oportunidade, falando dessa campanha, para chamar a atenção da população, especialmente após os 50 anos de idade, né? Isso. 50 anos de idade, mesmo sem sentir nada, assintomáticos, toda a população, homens e mulheres, tem indicação de fazer o exame. Faz uma vez. Se não tiver nada, ele demora vários anos para ser repetido, entre 5 e 10 anos até. Então, a partir dos 50 anos de idade, independente de qualquer coisa, até porque, gente, falando assim, em relação a sintomas, é muito difícil um paciente que tenha câncer apresentar algum sintoma, né, doutor? E é por isso que é difícil, né? Geralmente é um pouquinho mais avançado. Quando você começa a ter muito sintoma, é porque já está mais avançado. E a gente quer o contrário, a gente quer pegar antes de estar nesse estágio avançado. Por isso a importância de campanhas como essas, né? Justamente. E a gente está falando aqui da questão da prevenção. Então, quando a gente chama a atenção da população, especialmente a população acima de 50 anos de idade, para fazer o exame da colonoscopia, é exatamente para poder você ter essa noção do quanto que é importante a gente prevenir. Eu sempre falo que prevenir é melhor do que remediar. Isso. Quando você tem um sintoma, você não está prevenindo, você está investigando sintomas. Sintomas. E o certo realmente é você prevenir. Pelo menos aí você está fazendo o seu check-up, né? Uma vez por ano a gente tem que fazer mesmo essas avaliações. Eu digo de todas as idades é necessário, mas esse exame da colonoscopia, a partir dos 50 anos de idade, ele se faz necessário e obrigatório, tá certo? Obrigada, viu, doutor? Obrigado. Volte sempre. E leve meu abraço a todos que fazem a Oncoclínica. Obrigado, é um prazer estar aqui, estamos à disposição. Muito obrigada. E olha, agora sim, no quadro Dica Lock Press,